Estamos de volta para mais uma entrevista no âmbito do projeto de alterações climáticas. Desta vez irei conversar com a engenheira Maria Mercês, vereadora do Ambiente da Câmara Municipal de Gaia. Muito bom dia, Maria Mercês. A questão das alterações climáticas é um tema que a preocupa. Claro, é um tema que me preocupa e que deverá preocupar-nos a todos. É um tema que, de facto, é daqueles temas que hoje em dia qualquer governante se deveria preocupar, porque é uma consequência de uma série de atos que decorrem da vida de todos nós e da governação do mundo, não é? E, portanto, desde um pequeno ato isolado nosso até atos bastante concertados de projetos mundiais que causam depois alguns problemas no nosso ecossistema Terra e que pode, de facto, trazer as consequências que nós deduzimos e que os cientistas têm vindo a constatar que se deduz que sejam provenientes da atividade humana e daquilo que nós temos vindo a desenvolver ao longo de décadas, que hoje temos alguns problemas de alterações climáticas que não são muito controláveis e que, portanto, que se prevê que, de facto, que se não tivermos alguns cuidados com algumas atividades que desenvolvemos na nossa vida do dia-a-dia, tendem a agravar-se. Neste momento, que política é que o município está a implementar? Neste âmbito as políticas não se podem dizer que são pontuais e dirigidas só para isto, são políticas transversais e globais, estratégicas, que têm que, no seu todo, ter consequências. E é como eu dizia há pouco, não pode ser só uma política geral de Vila Nova de Gaia que vai ter um impacto. Mas temos, à nossa escala, que nos ir preocupando. E desde logo começamos por preocupar-nos em questões como na política de gestão de resíduos, que tem, de facto, impactos desta natureza, na política de gestão da água, na política de energia, etc. Portanto, por aí vamos caminhando nesse sentido em setores desta natureza que se vão interligando e que vão tendo depois, vão minimizando consequências como, por exemplo, os transportes. Se nós tentamos, com uma boa política de gestão de energética ou de gestão de transporte público, podemos vir a minimizar emissões de CO2, como vocês sabem. Portanto, e são todas estas políticas concertadas que, no fim do dia, a gente vai somando e pode verificar que a nossa pegada ecológica pode ir diminuindo. Claro que isto é um passinho pequenino, mas tudo somado em muitos milhões de habitantes do planeta. No nosso caso, em 300 mil habitantes de Gaia, ou mais do que 300 mil, terá algum impacto. Portanto, isto é uma coisa que é cumulativa e que temos que ir fazendo ao longo do tempo. Temos que ter essa consciência. E, se calhar, o problema é, de facto, não a termos tido a tempo, porque o cumulativo veio no sentido negativo, que está a ter agora as consequências negativas. E, portanto, temos que ter consciência que temos que começar já, e já vamos, se calhar, atrasados, e ir fazendo sempre mais e melhor para que consigamos reverter, e se calhar não conseguimos reverter tudo, mas pelo menos minimizamos impactos que possam vir a agravar-se. Aqui na região de Vila Nova de Gaia, qual é o tipo ou os tipos de poluição que mais alarmada a deixa? Assim, eu se calhar posso estar a ser um pouquinho facciosa, mas eu acho que o Concelho de Vila Nova de Gaia, apesar de tudo, não é um concelho que tenha problemas graves, que eu possa dizer que é muito, muito grave este problema ou aquele. Aqui há uns anos atrás, se calhar, poderíamos dizer que Gaia era um concelho mau, porque não tinha infraestruturas básicas nenhumas, não tinha tratamento de águas residuais, não tinha tratamento de resíduos, não tinha nada disso. Hoje em dia não. Hoje em dia o Concelho de Vila Nova de Gaia é um concelho que nos últimos 15 anos conseguiu atingir o patamar de indicadores do melhor que há a nível da Europa. Indicadores básicos como o saneamento básico, o tratamento de água, abastecimento de água, tratamento de resíduos sólidos, nós estamos a cumprir aquilo que é exigível, acima até do que é exigível a nível europeu. E, portanto, estamos no bom caminho, temos é que continuar. E temos uma sensibilização muito forte também das pessoas, já na área mesmo da reciclagem, da reutilização, e o nosso trabalho do município também junto das escolas é muito direto, e aí temos uma experiência muito engraçada, que em muito curto espaço de tempo conseguimos mobilizar a comunidade escolar, que foi difícil no início, como tudo na vida, a resistência às mudanças e às coisas novas é
elevada, mas eu posso dizer que a comunidade escolar, que no início era muito renitente a aceitar campanhas e a tratar destas questões do ambiente, e estou a falar particularmente mais no primeiro ciclo, hoje em dia estão muito sintonizados connosco e todos os anos já são elas que nos pedem: vamos lá preparar o nosso plano de educação ambiental para o ano letivo que aí vem. Portanto, conseguimos fazer com que os agentes locais, em particular a comunidade escolar e outros agentes, já comecem a interessar-se por este assunto desta forma. E isto é um indicador daquilo que é bom, que é a governação tem que ser assim, tem que começar não só a ditar regras e regulamentos e leis, mas a envolver os cidadãos e a fazer com que os cidadãos e a comunidade escolar, aqui é fundamental, percebam o que é importante na nossa sociedade e participem. Portanto, eu acho que aí nós temos vindo a conseguir isso ao longo do tempo, não só com a construção das infraestruturas necessárias e uma estratégia correta que vai no bom sentido, como na parte imaterial de educação, de sensibilização. Os nossos alunos hoje, tenho a certeza absoluta que já não é nada estranho para eles falar-lhes de questões ambientais como água, energia, por aí fora, porque nós estamos permanentemente a trabalhar com eles nesse sentido. O município de Gaia, nessa matéria, preocupa-se bastante. E, portanto, quando me diz quais os problemas, pronto, se me disser ainda temos muitos problemas de gestão urbanística, gestão de território, claro que temos, mas tem vindo a melhorar. Há 15 anos atrás era muito pior, por exemplo, a nossa orla costeira. A orla costeira há 15 anos atrás era muito pior do que é hoje. Hoje ainda tem problemas, hoje ainda não está como deveria ser, ainda temos as questões de problemas de erosão costeira e de perigos de costa porque se construiu mal, etc. Mas tem vindo a diminuir. Por exemplo, um trabalho que também desenvolvemos ao longo destes últimos anos e que está a ter efeitos foi precisamente a requalificação do NAR, a construção dos passadiços, a proteção das dunas. As pessoas se calhar nem olham, passam, ou gostam do espaço para usufruir como lazer, que também é esse o objetivo. Também é importante a gente conciliar estas coisas todas, daí o uso do chavão sustentabilidade, que às vezes se usa muito por moda, mas quando se usar corretamente é bom, e é isso o caminho. E isto a propósito do litoral. O litoral hoje em dia foi requalificado em termos de infraestruturas, gerou economia local, gerou espaço de lazer, as pessoas usam como não usavam há muitos anos, e ao mesmo tempo protegemos ambientalmente a zona, porque temos espaço público muito mais dado à população, temos o cordão do NAR muito mais reforçado, tão reforçado que no último ano, quando houve estes eventos tempestivos no litoral no inverno, o nosso concelho, apesar de ter tido acidentes, foi o que teve menos. E foi o que teve menos comparativamente com os anos anteriores. Portanto, houve muito menos danos do que em anos anteriores, o que significa que o trabalho de proteção e de reforço do NAR foi conseguido e está a ter efeitos. Portanto, isto ao longo do tempo vai-se conseguindo. Dizer-lhe que não há problemas, claro que não, há ainda muitos. Poluição do ar, julgo que não há muito ainda. Que seja visível, ou que tenhamos um foco muito complicado. Tínhamos um foco aqui da Avenida da República, que também esse acho que minimizámos com as intervenções do metro. Portanto, o uso do metro veio diminuir um pouco isso. E a criação de vias alternativas que desviou o trânsito do centro da cidade. Portanto, acabou por diminuir essa situação e nós temos uma rede de medição de qualidade do ar montada em Gaia e depois temos outros postos na região do Porto e dá-nos indicação disso. Portanto, há sim, não posso dizer que haja um aspecto muito grave ambiental. Agora, temos que ter sempre cuidado e temos que ir melhorando aqueles que conhecemos e sabemos que tudo o que nós temos, apesar de não ser grave, ao longo do tempo, se formos acumulando com outros da região, porque o ambiente não tem fronteiras, o efeito cumulativo é grave e temos que pensar sempre assim. Bem, penso que é este o caminho, é pensarmos assim. É que o que nós fazemos tem consequências no vizinho do lado. Por falar em consequências, quais são as consequências positivas e ou negativas que se evidenciam e se poderão evidenciar na população? As consequências do nosso trabalho? Positivas ou negativas das alterações climáticas?
e positivas, ainda não consegui perceber se há algumas. Há cientistas que têm dúvidas se isto de facto tem a ver. Há cientistas de facto que ainda põem em causa se isto tem correlação direta mesmo com as atividades da população. Eu penso que tem alguma. Pode não ter na sua totalidade, pode haver outras razões, mas tem de certeza alguma. Agora, obviamente que consequências negativas terão muitas. Desde logo as pessoas terem que se movimentar, porque se a subida do mar, como se prevê existir, as pessoas vão ter que, ou sofrem acidentes e têm de facto problemas, não é? Ou têm que se deslocar e as cidades têm que se reorganizar. O próprio clima muda e até a nível de saúde há alterações, não é? Portanto, as pessoas têm que se adaptar a novos climas, a novos habitats, digamos, e se calhar há ali problemas mesmo de saúde que vão surgir. Eu acho que de facto as alterações climáticas vão trazer consequências muito, muito negativas para as pessoas todas, não é? Porque há uma alteração da vida, há uma alteração do nosso suporte de vida, que é a própria água, o ar, o solo, tudo isto vai ser alterado, a desertificação, não sabemos onde é que depois a nossa subsistência agrícola pode existir e como é que vai mudar. Portanto, e toda a adaptação que temos que fazer à nossa economia, se a conseguimos fazer. Portanto, são de certeza consequências complicadas, para além do degelo que se prevê, segundo os cientistas, não é? Que vem, de certa maneira, fazer uma devastação enorme do planeta, não é? Portanto, isto, obviamente, que é negativo para a espécie humana. Em relação às ações que o município tem tomado? As ações que o município tem tomado. As ações que o município tem tomado, eu, até como parte integrante da equipa, acho que são ações que vão no sentido, ou pelo menos a intenção é que vão no sentido de que minimizem estes problemas. Tentamos, pelo menos, também fazer, porque sabemos que a nossa parte de consciencializar os outros para que os outros também repliquem e nas suas atividades paralelas também comecem a ter este tipo de preocupações, também o fazemos. Agora, obviamente, temos consciência que não somos só nós, isto tem que ser um trabalho que tem que ser concertado com uma estratégia nacional e internacional. E portanto, o município estará sempre atento e assinou o Pacto de Autarcas, que tem uma série de compromissos assumidos. Esse pacto define uma série de compromissos de redução de X% de emissões disto, daquilo, daquilo outro. Pronto, e estamos a trabalhar em projetos que visam atingir esses limites. Assinámos agora também o Mayors Adapt, que tem precisamente a ver também com medidas que levam à minimização de problemas nas alterações climáticas. Portanto, o município está, de facto, preocupado, como eu acho que deve ser. E, portanto, a requalificação da zona fluvial. Temos um projeto no Parque Biológico de Sequestro do Carbono, portanto, uma área que está reservada só para esse projeto, não só a título pedagógico, mas que serve também como pedagogia para quem compra aquela parcela de terreno e sabe que aquela parcela de terreno é para reflorestar com espécies que capturam mais facilmente o carbono, e, portanto, é esse o objetivo, mas também porque mantemos aquela mancha verde numa zona que é mais urbana e que temos consciência que é importante manter. E o próprio desenho urbano. O próprio desenho urbano, hoje em dia, nós, em termos do município, que somos nós que gerimos em termos de licenciamentos e por aí fora, a política de urbanismo hoje em dia já se preocupa mais com os espaços envolventes, com o espaço entre cada construção e edificação que deve de haver, etc. E a própria preocupação com a construção sustentável, não gastar tanta energia, os certificados energéticos que se exigem, a própria política de tarifação, ou seja, de regulamentação municipal, as taxas municipais, no caso, por exemplo, das licenças urbanísticas, já estimulam aqueles promotores que aparecerem com medidas mais favoráveis em termos ambientais. Portanto, se aparecerem com medidas que, em nossa ótica, são mais favoráveis, têm o benefício fiscal de terem que pagar menos. Portanto, são tudo formas de incentivar e de levar a políticas mais corretas neste âmbito. E pretende aplicar outras medidas no futuro? Pretendemos, vamos vendo conforme
também os meios que o município tem a dispor, porque todos sabemos, também não vivemos em tempos fáceis, são tempos difíceis, com recursos complicados, quer financeiros, quer humanos às vezes, e materiais. E quando eu digo humanos também tem a ver um pouco com a educação e com os próprios recursos humanos em termos de sensibilização e de capacidades e competências para as novas problemas que surgem. Também é preciso pensar assim. É preciso ir vendo que as próprias competências de uma governação local ou de uma administração local ou até geral, administração pública em geral, também tem que se renovar, também tem que se adaptar e ir ao encontro dos problemas que nós temos e que se calhar hoje em dia as pessoas que temos a trabalhar não estão preparadas para isso e temos que ir preparando. Portanto, e tudo isto são sempre coisas dinâmicas na minha vida, na minha ótica. Acho que hoje em dia a governação e a vida é dinâmica e temos que estar sempre atentos aos problemas que estão no dia seguinte para tentarmos ir adaptando as nossas vidas e as nossas soluções aos problemas que vão surgindo. E o município não foge dessa regra e tem que estar com o espírito aberto desta maneira e à procura de procurar sempre políticas que vão ao encontro de resolver os problemas, quer globais, quer locais. Tem ajuda financeira por parte da União Europeia? Neste momento não temos muito. Portanto, neste momento não há. Houve em tempos do quadro comunitário anterior, mas muito mais dirigido à infraestrutura ou obra mais física. Neste momento está um quadro comunitário em curso, que é o Portugal 2020. Ainda não há, o município em particular ainda não usufruiu diretamente de benefícios fiscais, mas prevê-se que esse quadro está muito dirigido para ações que visam este tipo de abordagens, que são tudo o que seja abordagem muito vocacionada para a proteção climática, para a eficiência energética, reabilitação urbana associada à eficiência energética e medidas mesmo dirigidas às alterações climáticas estão previstas serem as mais facilmente elegíveis nesse quadro comunitário. E, portanto, nós temos esperança que venhamos a ter algum benefício financeiro se apresentarmos projetos que visem esses objetivos. Que outras ajudas financeiras tem? Nenhumas mais. O resto da Câmara funciona com capitais próprios, que são as receitas próprias, que são os IMIs, das nossas casas, a derrama das indústrias, pronto. E as taxas municipais que eu falava há pouco, dos licenciamentos e tudo mais, são estas as receitas próprias do município, que por acaso o Conselho de Vila Nova de Gaia podemos dizer que, apesar do que se diz, e eu acho que pronto, é sempre problemático, é sempre importante a gente refletir sobre estes problemas, mas o município de Vila Nova de Gaia, apesar de não estar numa saúde perfeita, é um município que, em termos de estrutura financeira, gera receitas próprias em mais de 50%, gera cerca de 60 e tal por cento de receitas próprias, o que significa que é um município financeiramente sustentável. Depois tem as receitas que podem advir de fundos. Portanto, normalmente, essencialmente, são os fundos comunitários. Não há outras receitas. É basicamente isto. Não há outras receitas que entrem para o município. Por vezes há parcerias que hoje em dia também há muito mais essa política de se trabalhar e desenvolver projetos em parcerias com privados, em que há ali uma participação do privado no investimento, se o investimento for de interesse público, e pode haver um investimento grande do privado e depois haver cedências da parte do município em facilitar aquele projeto, porque achamos que aquele projeto tem mais-valia pública e haver ali uma partilha, digamos, de custos com o que se vai fazer. Portanto, e é assim que se trabalha no município. No futuro, não sei, poderão vir novas formas. Vamos ver. No passado, não se tomava as medidas que se estão a tomar hoje por uma questão financeira ou por uma questão de consciencialização? Depende do passado. Depende do quão longínquo o passado. Se formos a ver aqui há 25 anos atrás, eu diria que não era por causa do financeiro, porque até tínhamos alguma disponibilidade financeira e era mais por uma questão de falta de sensibilização nestas áreas, eu acho. Muito sinceramente, a área ambiental era um parente pobre de tudo isto. Os autarcas e a governação só se preocupavam com o betão e com o construir e pouco mais. E não tinham mesmo sensibilização,
mesmo que tivessem disponibilidade financeira, não o faziam porque não tinham sensibilização, não tinham formação para o efeito. Eu, quando cheguei a Gaia, eu tenho experiência, vivi muito esta experiência. Eu sou engenheira do ambiente, de formação. Comecei a trabalhar nesta área há 86 anos, desde 86, portanto, há muitos anos. Há 20, quase 30, pronto, quase 30 anos. 29 anos. E comecei, e percebi um bocadinho essa evolução, porque comecei na área metropolitana de Lisboa, em Sintra. E, portanto, e até aí consegui perceber as desigualdades em termos de país, porque nuns sítios estamos de uma maneira, noutros de outra, e já naquela época era assim. E na área metropolitana de Lisboa já estávamos mais desenvolvidos, aqui estávamos um pouquinho menos. E o que eu senti foi que, de facto, também tinha a ver com a formação de quem está à frente dos destinos das instituições. Porque, pronto, aqui tínhamos uma governação um pouquinho menos... As pessoas não estavam formadas ainda para determinadas áreas. E para a área do ambiente em particular não estavam de todo. Eu cheguei aqui e fiquei um pouquinho chocada. Eu vim de Sintra para Gaia e fiquei um pouquinho chocada, porque enquanto lá já aquilo que era básico já estava a ser feito, aqui ainda tinha esgoto a céu aberto a correr pelas ruas, em 89. Portanto, isso para mim foi um choque, porque não era suposto. Isto já não era suposto num concelho como este, urbano, numa área metropolitana como esta, ao lado do Porto, acontecer. E tínhamos aqui ao lado já algumas experiências boas, como a Maia, por exemplo, nessa altura. Portanto, tratamento de água, esgotos, não havia nada. Portanto, isto para dizer que à época não seria por falta de dinheiro, mas por falta mesmo de formação e de sensibilização para o assunto. Mais tarde, eu diria que, sei lá, uns 5, 10 anos mais tarde, mudou um pouco o paradigma, não só, também ainda havendo dinheiro, porque também ainda houve dinheiro e nessa altura muitos fundos estruturais, foi na época em que começaram a surgir fundos europeus para Portugal, e aí, pronto, mais uma vez, tem a ver com quem governa os destinos das coisas, não é? E quem tem sensibilidade para o assunto e quem tem visão estratégica para aquilo que está a fazer. E eu acho que Gaia, são milhões de euros enterrados no subsolo que ninguém vê, que não dá volta, as pessoas não falam. Que foi, de facto, o tal rede de saneamento básico, 5 estações de tratamento de esgotos, portanto, tudo isso foi feito nessa altura, tudo. Portanto, o abastecimento de água já estava mais ou menos, mas a rede de saneamento quase era inexistente e foi feita nessa altura. O tratamento de esgotos foi feito e, consequentemente, limpeza de ribeiras, porque os esgotos iam todos parar às ribeiras. E as ribeiras eram um esgoto a céu aberto. Portanto, limpeza de ribeiras, diminuição de poluição hídrica, diminuição de poluição do mar. Nós passámos a ter praias como nunca. Praias de qualidade que hoje são, portanto, um ex-libris de Gaia. Há muitos anos, que desde que temos, em 2000 ganhámos a primeira bandeira azul, até hoje temos o pleno. E isto não é só show-off, é verdade. Porque vão lá medir-se a qualidade da água todos os anos e verificar, de facto, se ela tem qualidade ou não. E, portanto, houve muito investimento, portanto, tudo isto em consequência. Houve uma estratégia, houve a infraestruturação básica, a rede viária também, se calhar em excesso essa, talvez, porque aí houve aquele boom de querer construir muito. Mas, pronto, foi-se fazendo e a preocupação de requalificar espaço público, ter a consciência de que as pessoas precisam de ar livre e precisam de parques e precisam de zona verde, também foi-se vivenciando. Portanto, e aí eu diria que havia dinheiro, algum, começou a faltar entretanto, mas também havia uma outra visão e uma consciencialização para os assuntos maior sensibilidade para este tipo de assuntos em termos ambientais. E pronto, e hoje estamos numa fase em que os assuntos ambientais estão mais evidentes, as pessoas já o vivem com mais intensidade, como se fosse uma obrigação quase. Temos pouco dinheiro. Mas eu acho que isto, de facto, também foi consequência de alguma má governação no global no país, não é? Investimos muito em muito betão, em muito parque escolar. Não sei se é para cortar, mas não, atenção, eu acho muito bem, e isto é para mim, acho que uma das apostas que devia ter existido bastante maior devia ter sido mesmo na requalificação do parque escolar. Agora, se calhar não foi bem distribuída e corretamente feita, porque
Para mim era mais importante ter feito a requalificação total do parque escolar do que fazer uma via grande que não tem carros a passar, por exemplo. Mas pronto, mas isto lá está. Há erros. Como há erros no município de Gaia. Agora, o que eu quero dizer é que o balanço global em termos ambientais parece-me que é positivo e que estamos no caminho certo. Há coisas que não se conseguem reverter facilmente, não é? Só ao longo de décadas é que se vão melhorando. E é preciso, de facto, que esta consciência e esta mentalidade se mantenha. E vocês, jovens, vão ser responsáveis, vão ter que dar seguimento. Está orgulhosa no que já foi feito ou esperava mais? Eu estou orgulhosa, mas espero sempre mais. Não, estou de facto orgulhosa, até porque eu falo aqui um pouquinho não só como política, mas como técnica que vivi o trabalho nesta casa desde muito cedo e como lhe contei há pouco, cheguei cá em 89 e para mim foi um choque e entretanto houve uma evolução brutal e não posso deixar de dizer que tenho muito orgulho de ter participado nessa evolução diretamente. Agora, tenho consciência que há muito mais para fazer e que quero fazer muito mais e é preciso fazer muito mais. Tem esperança no mundo melhor? Ai, claro que tenho. Claro que tenho esperança no mundo melhor. Espero eu própria ajudar a construí-lo e tenho esperança em vocês, jovens, que eu acho que têm, apesar das vicissitudes deste mundo, acho que são bastante, têm uma mais-valia, uma massa crítica e uma capacidade muito forte, têm muito melhores meios do que eu tive à época. Eu costumo dizer aos meus filhos, que já tenho filhos da vossa idade, quem me dera ter as vossas possibilidades de hoje, que é estudar fora, circular, interagir com o mundo, é muito importante e olhar para o mundo mesmo de outra forma, não é? Não olharmos para dentro e olharmos para fora e tentarmos perceber que não estamos sós e que os nossos atos têm consequências nos outros e que temos que viver é globalização, mas positiva. De facto, olhar para os recursos do mundo e tentar redistribuí-los o melhor possível para que as pessoas possam viver bem, todos, com qualidade de vida. Muito obrigada, engenheira Mercedes.